No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando o subalterno perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, por mais esse estudo que iniciamos nesta noite. Conhecer a vida no mundo espiritual, para todos nós que estamos mergulhados no corpo carnal, é de fundamental importância. Abençoe-nos, Senhor, nesse propósito de reflexão sobre o sentido profundo da vida do corpo e da vida maior que é a vida do espírito. Que possamos, nesses estudos, trazer sempre para a utilização do nosso dia a dia, dos conteúdos que refletiremos. Ampare a todos nós, Senhor, nesse ideal. Possamos ter bom proveito nos estudos que iniciaremos na noite de hoje, facilitando as nossas vidas, tornando o nosso jugo mais suave e o fardo mais leve. Se conosco hoje e sempre. Gratidão por tudo, gratidão pela vida. Começamos hoje, então, mais um ciclo de estudos. Depois de concluir os romances de Emmanuel, nós decidimos começar essa nova série do Projeto Espiritizar, que é o estudo das obras de André Luiz, focadas na vida no mundo espiritual. Diferente dos outros estudos que nós utilizávamos o outro programa, que dá para fazer perguntas, mas apenas por escrito, e as participações ficam mais estritas, nós definimos por fazer esse estudo na plataforma Zoom, uma sala de aula em que todos poderão perguntar, fazer comentários, refletirmos juntos, sem pressa de concluir a obra. O nosso estudo não tem uma programação definida, né? Ele será feito pela leitura da obra, uma leitura reflexiva, desde o prefácio da obra, que é muito profundo, inclusive, até o final, né? Terminando o nosso lar, nós passamos para os mensageiros, depois missionários da luz, e vamos. A proposta é estudar toda a coleção André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Então, todos devem se sentir bem à vontade para questionar em qualquer situação que não entenderam, fazer alguma reflexão sobre algum conteúdo, né? Fiquemos bem à vontade realmente para fazer isso. Nós já temos outros grupos de estudos que fazemos dessa forma, estudo reflexivo do Livro dos Médiuns, e
no outro grupo, e nesse será o mesmo, no mesmo sistema. A cada início de, da nossa atividade, nós faremos um resumo em PowerPoint do conteúdo visto no encontro anterior, né, para termos um resumo reflexivo desse conteúdo. Mas o objetivo nosso vai ser sempre a leitura direta no original. Eu estarei usando o livro da quarta edição especial, segunda reimpressão. Então, tem mudanças, dependendo da edição, muda a página, mas o conteúdo é o mesmo. Então, todos vão poder. O ideal é que tenha o livro em mãos, seja em papel, seja eletrônico, para poder aproveitar melhor o conteúdo e as reflexões que faremos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre a sistemática do estudo? Alírio, mostra a capa do seu livro. Que não dá para mostrar por causa do filtro. Põe na frente do teu rosto. Mas é o nosso lar que tem a cidade ilustrada, tá? É a edição especial que foi feita com uma ilustração da cidade. Os outros são capas comuns. Essa edição especial é isso. É assim. É a quarta edição especial, segunda reimpressão do 88º milheiro. Mas nós vamos por capítulos, então, mesmo pessoas que tenham outras edições, pode variar o número da página, mas o conteúdo é o mesmo. Ok? Elis? Boa noite, pessoal. Alírio, vai ficar de alguma forma gravado isso? Ou depois, se a gente puder assistir, quem não pôde participar, fica, né? Nós gravaremos todas Então, as reuniões, as atividades, e depois passaremos para a empresa que cuida dessa parte para colocar no Fente Play. Vai ficar no canal Fente Play do YouTube, como temos os outros seminários, os outros estudos, vão todos no Fente Play. A diferença é que nós não vai ser transmitido ao vivo, como eram os outros, é feito a gravação diretamente aqui no grupo. Mais alguma dúvida sobre a sistemática do estudo? Então, o ideal é que tenha o livro, né, para que nós possamos aproveitar melhor, porque só ouvir, muitas vezes, sem a leitura, fica mais desafiador, né, de acompanhar. Né? Nós temos pessoas aqui no grupo de vários estados do Brasil, do exterior também, temos dos Estados Unidos, do Canadá e acho que da Europa também, apesar do fuso horário. E o pessoal, acho que da Europa vai assistir mais depois, né? Acho, inscritos no grupo, nós temos 156 pessoas. Então, vamos começar com o prefácio. A sistemática de trabalho vai ser leitura, e nós vamos parar quando tivermos algum conteúdo importante para ser refletido, nós vamos trazer para a reflexão. E a sistemática é de estudo reflexivo. Então, por isso que não temos uma programação prévia, nem como se costuma estudar de forma intelectualizada, focado no conteúdo. A ideia de aproveitar o conteúdo para trazer sempre para as nossas vidas aquilo que diz respeito a cada um de nós
dentro do aspecto que o autor traz. O prefácio é de Emmanuel, que lhe apresenta um novo amigo, que é o André Luiz, que é um pseudônimo, né? Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como benção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão da eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Emmanuel começa de forma muito interessante, né? Porque no movimento espírita há várias especulações quem seria o médico que se denominou André Luiz, que na verdade é um dos irmãos do Chico Xavier, que ele emprestou o nome André Luiz. Então, quem seria, né? Falam-se de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas e várias personalidades. Nós ainda no mundo temos uma ideia que o culto à personalidade é muito importante, né? Saber quem é, os títulos dessa pessoa, como se isso fosse de valor para o espírito mortal. Pela apresentação de Emmanuel, a gente já percebe que é o de menor importância, é o título que a pessoa tinha, o nome dela, as questões puramente transitórias que ela vivia. O que importa, no caso aqui, desse médico que se denominou André Luiz como pseudônimo, não é quem ele foi, é o que ele viveu, a forma como ele viveu e a forma como ele passou para a dimensão espiritual, né? Então, dentro de uma visão em que você foca no espírito imortal e o estudo reflexivo com o método reflexivo consciencial do projeto espiritizado, o nosso foco é no espírito imortal, não na personalidade transitória, não nas coisas transitórias da vida. Então, quando nós focamos o espírito imortal, o que importa são as experiências do espírito. Então, nós temos a experiência do espírito que se denominou André Luiz enquanto encarnado, e depois, já fora do corpo, né, morto, o corpo morto, mas o espírito ainda não desencarnado. Nós vamos ver isso no primeiro capítulo, que há uma diferença entre morrer e desencarnar, né? Morrer é um fato biológico, desencarnar é psicoespiritual. Então, André Luiz morreu, esse médico que se denominou André Luiz. Passou por um processo de morte biológica, mas o espírito, como o espírito não morre, né, ele sai da carne, mas nem sempre essa saída da carne é no momento da morte corporal.
André Luiz é um exemplo de alguém que morreu, mas não saiu da carne no momento da morte, né? As características nós vamos ver no primeiro capítulo de um processo assim. Então, mais importante do que a personalidade de quem foi é são essas experiências. Por quê? Por qual o grande objetivo de André Luiz ter nos relegado essa coleção, a começar do livro Nosso Lar? Para que nós aprendamos com os acertos e com os erros dos outros. Esse é o grande objetivo desta coleção. Por quê? Nós podemos aprender com os erros e os acertos nossos? Podemos. Agora, quando nós aprendemos com os nossos erros, a dor que nós passamos, todo o sofrimento, é nosso. Se nós pudermos aprender com os erros dos outros, nós vamos evitar as dores que os outros tiveram. Então, o início do Nosso Lar, os primeiros capítulos, é para que nós aprendamos com a dor desse espírito que teve essa existência como médico terrestre e que entrou na dimensão espiritual como um suicida indireto, como um suicida não aquele suicídio direto, mas o suicídio indireto daqueles que se matam pelas atitudes que têm diante da vida. Então, o aprendizado ele ele vai ser muito importante dentro dessa questão da experiência. Então, desconectemos das personalidades. Quem é, não importa quem foi André Luiz na Terra. Pode ser, muito provavelmente, alguém até desconhecido, né? Porque essas duas personalidades que o movimento espírita especula serem, se você for na biografia deles, não correspondem a uma situação como essa que André Luiz viveu. Provavelmente alguém anônimo dos muitos médicos da Terra. E a explicação muito clara. Ele já ainda tinha na década de 40, quando foram psicografadas essas obras, década de 40 e 50, parentes reencarnados, e que poderia ter problemas, como houve o problema com a família do Humberto de Campos, né? Todos sabem que a família de Humberto de Campos processou Chico Xavier querendo direitos autorais das obras psicografadas por Humberto de Campos, né? Essa perseguição que Chico Xavier sofreu foi exatamente nessa época que André Luiz começou, para não ter outros problemas novamente para o Chico, né, que poderia acontecer algo semelhante, ele usou do pseudônimo. Então, fica mais o que nós vamos refletir neste estudo serão sempre as experiências do espírito, e com muito respeito, buscando aprender com essas experiências. Com muito assim, amor e compaixão pelo sofrimento, não só nesta obra, mas em todas as outras demais obras que nós estudaremos, nós vamos ver sempre pessoas, muitas vezes, fazendo coisas realmente de conformidade com as leis divinas e pessoas fazendo coisas contrárias às leis divinas e as consequências disso tudo. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria,
com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Essa observação de Emmanuel é muito interessante, porque até hoje tem muita gente no movimento espírita que questiona as obras de André Luiz. Como que o espírito come, como que o espírito, né, se alimenta, como ele dorme, como se no mundo espiritual fosse tudo só na base do pensamento, mesmo para espíritos que estão no processo de evolução. Falta base kardeciana, porque Kardec fala que o espírito sente fome, sente sede, sente quando ele está intimamente ligado ao corpo, quando ele está ainda muito conectado ao corpo, principalmente no caso dos suicidas diretos e indiretos, ele pode sentir, sim, fome, sede, frio, calor, pode sentir todas as necessidades fisiológicas de um encarnado, né? Então, há muitas correntes dentro do movimento que ainda colocam as obras de André Luiz como ficção, por falta de aprofundar no próprio conhecimento das obras básicas, né? Colocando que as obras de André Luiz não estão de conformidade com as obras básicas. É a ignorância daqueles que colocam essa questão. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais do que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, alunos da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano
a que submeteu o próprio coração. Esse parágrafo aqui é de muito significativo, né? Porque exatamente é por isso que André Luiz trouxe a sua experiência, porque ele foi surpreendido pela morte carnal. Passou por vários anos nas regiões umbralinas, que são equivalentes às purgatoriais da igreja, e se defrontou face a face com a própria consciência. Então, essa questão da consciencial que nós vamos trabalhar durante todo esse estudo. O nosso objetivo é sempre refletir de forma consciencial, com base nas leis que temos na consciência, o convite para desenvolver as virtudes, e todo o processo de reflexão vai ser nesse sentido, né? Como que as leis que nós vamos estudar, as virtudes que podemos aplicar em cada situação, e como Emmanuel diz aqui, é exatamente isso que vai garantir para nós uma, a morte e uma transição pós-morte melhor, mais equilibrada, mais harmonizada, e entrada no mundo espiritual de uma forma serena, tranquila. Enquanto que, quando nós não agimos de forma consciencial, nós vamos adentrar, como ele diz aqui, no abismo infernal, que na verdade o inferno, o purgatório e o céu são metáforas que foram vistas de forma literal. Nós temos na Terra as regiões trevosas, e aqui na própria obra Nosso Lar fala delas, a região umbralina e as colônias espirituais, que corresponderiam ao chamado céu, né? Purgatório, regiões umbralinas, e as regiões das trevas seria a, o inferno, né? Com a diferença é que na visão teológica, o inferno é eterno. O purgatório, se a pessoa se arrepender, ela sai do purgatório, mas o inferno seria eterno. Tanto os estágios nas trevas quanto no umbral são transitórios. Não há nenhum espírito que vai ficar eternamente sofrendo as consequências dos seus atos. Porque cedo ou tarde ele irá se arrepender e buscar reparar, porque é da lei que seja assim. Alguma pergunta até agora, pessoal? Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Muito interessante também essa fala de Emmanuel, né? Por quê? Espiritismo é uma doutrina, a doutrina dos espíritos superiores. O espiritualismo é todas as doutrinas que falam do espírito, sejam cristãs ou não. Agora, espiritualidade diz respeito à prática de virtudes dentro de nós. Então, se nós precisamos de doutrinas como o espiritismo, doutrinas espiritualistas, a humanidade ainda precisa, mas muito mais dessa conexão com a própria essência divina, o ser essencial que nós somos, a conexão com as leis da nossa consciência, a conexão com a prática das virtudes, porque é isso que é
espiritualidade, né? Conexão verdadeira com a proposta do Cristo, que a doutrina espírita veio para reviver, né? Então, dentro dessa ótica que nós trabalharemos neste estudo reflexivo das obras de André Luiz, focando principalmente a questão da espiritualidade nossa, aqui dentro, porque conhecer a vida no mundo espiritual é interessante. Agora, o que eu faço com esse conhecimento na minha vida? Né? O que eu faço com esse conhecimento na minha vida, aqui agora, é o que é mais significativo, porque é a prática da espiritualidade. Porque muitas pessoas leem essas obras de André Luiz como se elas fossem uma obra interessante, que fala do mundo espiritual e tudo mais, mas elas são muito mais do que a vida no mundo espiritual. São convites, nós vamos ter muitos convites à reflexão profunda sobre o que representa essa espiritualidade, né? Esse cultivo da espiritualidade dentro de nós, que envolve conexão com as leis divinas que estão na nossa consciência e a prática de virtudes. Porque é isso que transforma o ser, é isso que vai garantir uma vida de maior equilíbrio quando a, no corpo e fora do corpo. Viver como espíritos imortais. Fundamental essa questão que Emmanuel coloca aqui. Cada vez mais uma vivência cristã dentro de nós. Temos também uma mensagem de André Luiz à guisa de prefácio. Então, ele vem falando já da sua experiência, bastante interessante a reflexão que ele vem nos falar. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jugo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, de quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito.
É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições, sem cátedras visíveis, e ouvindo vastas dissertações, sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros, no anonimato, que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual, e que compreende conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, ele fala de forma bem poética, né? Poesia em prosa, colocando sobre a questão da experiência que ele vivenciou e que nós vamos adentrar no capítulo 1, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondia-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos,
perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Muito interessante essa fala, né? Por quê? Nós todos trazemos as leis de Deus da consciência. A lei maior é a lei de amor, justiça e caridade, que nos convida a agirmos com amor, justiça e caridade conosco e com o nosso próximo. Tudo que nos acontece enquanto estamos no corpo e que vai se desdobrar fora do corpo está ligado a essas questões, principalmente a essa lei. Então, o que André Luiz está descrevendo aqui? Ele está descrevendo as consequências, porque a dimensão justiça se manifesta por meio da lei de causa e efeito. Então, se a causa é amorosa, justa e caridosa, os efeitos serão amorosos, justos e caridosos. Se a causa é desamorosa, injusta e descaridosa, os efeitos serão semelhantes. Então, o que ele está descrevendo? A vida de alguém que consciencialmente não esteve em sintonia com a lei maior. Por isso, esse desejo de ausência total da razão do não ser. Porque, veja que ele diz, atormentava-me a consciência. Quando é que a consciência atormenta? Ela só atormenta quando nós estamos num processo de ansiedade de consciência. Na ansiedade de consciência, a consciência atormenta. E de onde vem a ansiedade de consciência? Ela é um segundo estágio a partir da anestesia da consciência. Muitos de nós vivemos no mundo num processo de anestesia da consciência. Aliás, a grande maioria da população da Terra vive com a consciência anestesiada. Foi o caso de André Luiz. Ele viveu com a consciência anestesiada. Toda anestesia tem um período de anestesia que a dor não acontece, porque está havendo uma anestesia, mas toda anestesia passa. E aí vem a ansiedade de consciência. A anestesia da consciência, na verdade, é um processo de subconsciência. Uma pessoa entra numa subconsciência em relação à vida, age como se não houvesse amanhã, age como se não houvesse leis na própria consciência, e essa subconsciência das leis faz com que a pessoa viva. No caso de André Luiz, ele não era uma pessoa má, mas também não era uma pessoa boa, principalmente com ele mesmo, né? Então, ele não foi uma pessoa má no sentido de fazer o mal deliberado aos outros, mas não agiu no bem, no limite da consciência, conforme está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Por isso,
uma vez cessada a anestesia da consciência, a subconsciência vai produzir a ansiedade de consciência que atormenta o ser. Todo o processo de afronta à nossa relação com a lei de amor, justiça e caridade vai gerar essa tormenta para o espírito. Ele se atormenta por causa do movimento, né, de consequência da fase da anestesia. Então, a fase da anestesia da subconsciência, a ansiedade de consciência. Vejamos que, do ponto de vista do espírito imortal, esse estágio já é melhor do que o anterior. Ou, melhor dizendo, é menos mal do que o anterior. É um mal menor. Por quê? Se a anestesia da consciência, que a subconsciência leva a pessoa a agir com desamor, com injustiça e descaridade consigo e com o próximo, quando ele entra nessa ansiedade de consciência, já com as consequências, né? Causa e consequência. Com as consequências daquilo que ele fez, já está, apesar de ainda ser doloroso, é um processo em que o mal é menor do que o anterior. Porque a subconsciência, a consciência não dói. A pessoa vai fazendo, vai praticando as ações, uma atrás da outra, muitas vezes desamorosas, injustas, escaridosas, e acumulando essas consequências, que sempre virão, né? Porque ninguém afronta a lei de justiça ou a dimensão justiça da lei maior. Não é possível. Né? Nós tentamos afrontar, nós tentamos impedir que a lei funcione, mas ela sempre vai estar na nossa consciência, mesmo que nós não estejamos conectados com ela. Então, na anestesia da consciência, que é a subconsciência, a vida enquanto encarnado, ele viveu dessa maneira. Agora, a consciência estava o atormentando. Por quê? Veja que ele diz aqui, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Né? Como se fosse possível não ser. O não ser é exatamente a subconsciência que ele vivia. Ele vivia como um materialista que acha que morre e tudo acaba, que a vida se resume ao corpo físico, que não há outra coisa além do corpo físico. Então, esse processo, a consciência, ela está ali, mas não é acessada. Na situação que ele se encontrava, não tem como não acessar a consciência, né? Porque a consciência fica viva ali no espírito. No caso, nesse processo ligado à ansiedade de consciência, atormentando o espírito. Não que a consciência tenha sido criada por Deus para que gere tormentas para nós, né? Deus nos criou para que nós hajamos com autoconsciência, que é o equilíbrio já no outro nível de consciência. Na autoconsciência, a conexão com as leis, o exercício das virtudes que nos tornam pessoas bem-aventuradas, como Jesus coloca no Sermão do Monte, na abertura do Sermão do Monte. Então, nós temos os três níveis.
inconsciência, ou subconsciência, melhor dizendo, subconsciência, que é a consciência anestesiada, a ansiedade de consciência, que está ligada à culpa, ao remorso, e a autoconsciência, que está conectada da consciência da pessoa conectada com as leis, desenvolvendo virtudes. Então, por que que ele preferiria a ausência total da razão não ser? Para não doer, porque essa tormenta da culpa, do remorso, dói muito no espírito. É o choro e o ranger de dentes que Jesus coloca no Evangelho. Então, é muito doloroso para o espírito essa situação. Agora, essa situação que vai levá-lo ao processo da autoconsciência. Nós vamos ver claramente aqui nesse mesmo capítulo, ele saindo da, da ansiedade de consciência, da tormenta, para um momento de autoconsciência. A transição entre uma situação e a outra. Ângela, tem pergunta? Pode falar. Doutora Lírio, essa ansiedade de consciência, então, é o efeito de uma ação negligente, ok? Isso. De uma É isso? desconexão com as leis da consciência. Sim. Então, faz sentido refletir que essa ansiedade de consciência, ela pode ser, por exemplo, a gente lembrar da parábola da grande ceia, quando somos convidados para adentrar a ceia, num primeiro momento um nível de convite, no segundo outro e no outro, ou não? Tem a ver, porque na parábola da grande ceia, Jesus mostra primeiro o convite à lei de amor, o segundo convite vem da lei de causa e efeito, trazendo as expiações, e o terceiro convite ainda da lei de causa e efeito, mas trazendo o sofrimento, porque o espírito se revolta, inclusive com a expiação, né? No caso, todos os espíritos reencarnam com o objetivo de praticar virtudes no dia a dia, cumprindo as leis que estão na própria consciência. Não há ninguém que reencarne para se divertir, passar uma vida inteira de prazeres e retornar para o mundo espiritual como se estivesse fazendo um jogo. Todos reencarnam com o objetivo de progredir. Então, e esse é um convite amoroso que a vida nos oferece. É a lei de amor, justiça e caridade, que está na nossa consciência, que nós somos convidados a exercitar no mundo. André Luiz, ele vai falar da experiência dele, que ele não se dispôs a fazer isso enquanto estava no corpo. E por isso ele está agora nessa tormenta que é efeito de uma causa. Efeito do quê? Exatamente da subconsciência que ele vivia, em que ele não se conectava com as leis, não praticava as virtudes que a vida convida a todos nós praticar. E aí as consequências sempre vêm. Agora, por que vêm as consequências? Vejamos que, novamente, é a lei de amor, justiça e caridade se fazendo presente, juntamente com uma outra lei, que é a lei de misericórdia. Porque se não houvesse essa dor que ele está experimentando aqui, ele poderia ficar eternamente na subconsciência. Mas como todos nós fomos criados para evoluir, para nos tornarmos espíritos cada vez melhores, todos sem exceção, a dor vem para que nós
cansemos da dor, porque veja que a dor atormenta. Então, se ela atormenta, essa tormenta faz com que nós, cedo ou tarde, nós cansemos da dor, que é a terceira fase da parábola da grande ceia. A pessoa cansa da dor, e aí a dor força a pessoa a entrar na ceia, e representa a conexão com as leis, na consciência e a prática de virtudes. Então, cedo ou tarde, nós vamos cansar de sofrer, né? Por isso que Jesus ensina: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, cedo ou tarde, nós vamos cansar desse sofrimento, dessa tormenta. Muitos de nós já passamos por experiências como o de André Luiz, ou às vezes até piores do que as dele. E foi a dor e o companheiro da dor, que é o sofrimento, porque o sofrimento vem da revolta frente à dor, que nos fez o despertar da nossa consciência. Então, todos nós devemos ter passado por situações semelhantes, e André Luiz está descrevendo a situação dele, né, para nós que estamos encarnados, que temos a lei do esquecimento a nosso favor, não é contra nós, a nosso favor, para que nós possamos ter uma ideia do porquê essas questões que nós já passamos está esquecida para a grande maioria de nós. Para que nós lembremos que, caso nós hajamos de forma semelhante, o resultado é essa tormenta. Não há outra alternativa. Não cumpriu as leis, cedo ou tarde a tormenta da consciência vem, né? E o desejo do espírito de não ter a consciência, de não ser. Até muitos espíritos nessa situação de desespero desejam se aniquilar, né? Como se fosse possível, né? Espíritos que se jogam na frente se jogam em fornalhas e coisas, isso tem na literatura espírita, como se fosse matar o espírito, né? Muitos saíram do corpo matando o corpo físico, e às vezes desejam ainda matar o espírito, como se fosse possível, né? Continuando aqui. De início, as lágrimas lavavam incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Então, veja que a tormenta não era só consciencial, era do próprio ambiente que ele estava vivendo, né? Muito choro. Esse é o choro e o ranger de dentes do que Jesus muitas vezes fala no Evangelho. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação.
verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as como com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Então, vejamos aqui ele reconhecendo que tinha notícias das questões espirituais, do Velho Testamento, do Novo Testamento, das questões sagradas, mas fazia, quando se ocupava disso, era por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. Na verdade, ele tinha conhecimento daqueles que questionam o próprio Evangelho, questionam as questões espirituais. No intelectualismo vazio, né? Na área médica é muito comum esse intelectualismo vazio e a ausência de reflexão sobre as questões espirituais. É muito comum entre os médicos o ceticismo, e que é alimentado por uma literatura pseudocientífica que nega o espiritual. Então, vejamos que ele tinha algum o conhecimento todo focado no intelecto, e também da religião, dá a impressão que ele tinha ele era católico, mas aquele católico de formulário, como ele diz aqui, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Então, ele não tinha uma visão espiritual da vida. A visão dele era materialista. Aqui no próximo parágrafo ele esclarece isso. Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim,
como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a madeira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Muito bonito esse último parágrafo do primeiro capítulo, não é? A advertência para todos nós, para não fazer aquilo que ele fez, é aquilo que nós refletimos inicialmente, aprender com os erros dos outros. Então, ele vem nos convidando a aprender com os erros dele para que nós não façamos o mesmo. Então, André Luiz, como ele mesmo diz aqui, ele teve uma vida tranquila, pais que ofereceram todos os recursos econômicos que ele precisava para cursar medicina. Depois ele tinha um consultório que davam os bens necessários para uma vida confortável, esposa, filhos, mas do jeito como ele fala aqui, não aproveitou nenhuma dessas experiências para desenvolver as virtudes do coração. É tudo feito de uma forma maquinal, egoísta, egocêntrica, orgulhosa, nós vamos ver muito claramente no, nos próximos capítulos. Então, o exercício de virtudes para viver como espírito imortal encarnado não aconteceu. Por isso ele diz aqui que ele não aproveitou o objetivo da existência, acabou não acontecendo, né? E, e as consequências eram claras. E aí ele coloca, inclusive, a questão da lei de justiça. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, né? Porque como ele não construiu a vida do espírito imortal enquanto estava no corpo, fora do corpo, né? Se nós não construímos enquanto estamos no corpo essa conexão profunda com a vida do espírito imortal que somos, quando estivermos na dimensão espiritual, estaremos como aleijados, porque não desenvolvemos esse sentido especial do espírito imortal. E a advertência é muito clara, né? Acender as nossas luzes antes de atravessar a grande sombra, o momento da nossa morte corporal, porque vai acontecer com todos nós. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Uma advertência claríssima do nosso amigo. Perguntas, pessoal? Elis, pode falar.
Lírio, na verdade é uma reflexão aqui, né? Primeiro com essa questão do castigo, né? De que para mim ficou bem claro nesse capítulo e até no começo que é uma cobrança a gente com a gente mesmo, né? Não é esse olhar de Deus contra a gente, esse olhar que a gente se envergonha de Deus, né? Então, isso é Uhum, muito interessante porque a gente tira essa visão desse Deus punitivo, desse uhum, temor a Deus e traz Deus para mais próximo da gente, como o projeto Espiritizar vem ajudando a gente a ressignificar essa visão, né? uhum. Exatamente. E outro ponto que eu achei interessante, que eu não sei se cabe, mas que me veio, quando ele fala nesse final, né, de da gente aproveitar tudo isso para nos ajudar no processo da gente acender as nossas luzes, as próprias reuniões mediúnicas, né? Que a gente tem a oportunidade de ver ali casos de espíritos que muitas vezes estão sofrendo por questões que a gente também está sofrendo aqui. Então, Uhum, uma oportunidade da gente aproveitar isso também para esse processo da gente uhum, acender a nossa luz, né, através desse contato, né, que a mediunidade também traz. uhum. Foi Isso. isso que eu refleti aqui. Muito bom a reflexão. E realmente é porque nós ainda temos uma relação, assim, uma ideia de que se nós não fizermos tal coisa assim, assim, vamos ser punidos, né? Não existe lei de punição, o que existe é uma lei de justiça. Então, quando ele reconhece que era justo o que ele estava passando, porque ele não fez aquilo que a consciência pede que todos nós façamos, que é agir com amor, justiça e caridade, como espíritos imortais no corpo, fazendo todos os esforços para desenvolver virtudes do coração, ele não praticou isso. Então, ele se sentia no mundo espiritual como um aleijado, né? Então, é um sentimento, né? Ele não estava aleijado fisicamente, né? Não é o perispírito, não estava aleijado, mas espiritualmente ele se sente assim, né? E é justo no sentido de que é o efeito de uma causa. Se ele agiu com injustiça, é claro que ele vai experimentar isso. Para quê? Para que, ao passar por essa situação de sofrimento, ele aprenda a agir com justiça. Para que ele aprenda, e foi exatamente no próximo capítulo do segundo capítulo Clarencio que ele vai mostrar essa transição da subconsciência, da ansiedade de consciência para um momento de autoconsciência, né? A momento que ele desperta a consciência para todo o caminho que já no mundo espiritual ele fez de reparação dos erros passados. Então, no mundo, porque muita gente, a gente só evolui no mundo físico, não. Nós evoluímos no mundo físico e no mundo espiritual. Então, André Luiz, com a coleção de obras que ele nos trouxe, não só essa, mas todas as demais, ele já iniciou o processo de reparação. Mas é somente no corpo, com os contrastes da vida material, que a pessoa realmente vai demonstrar que está reparando, né? Porque no mundo espiritual, convivendo com mentores como Clarence e outros, é muito fácil ser bom. Agora, aqui no mundo físico, com todos os contrastes próprios do mundo físico, é bastante desafiador, né? Porque tem muito apelo da sombra ainda no mundo. China, você está sem áudio, Cristina. Ah, agora sim, achei. Uhum. A, a, a minha reflexão é em relação assim, a pensar no André Luiz, né, como um espírito mortal, nas encarnações dele,
vamos supor, anteriores, porque me parece que ele é um espírito que veio com alguns méritos assim de oportunidades, né, para essa encarnação como médico, né, com pais, parece que amorosos, no sentido de darem, acolherem ou proverem a ele o que ele precisava. Então, a gente podia pensar que essa consciência dele, porque a gente sabe sobre o propósito, né, que a gente vem quando a gente encarna, né? Então, seria realmente essa consciência falida, né? Não é a consciência falida, mas esse sentimento de não ter cumprido com o propósito que ele veio. Uhum. A gente pode pensar, porque assim, para mim é difícil pensar nele indo para um umbral e descrevendo todo esse processo desse conflito interior, né? Porque parece que ele sabia melhor e não fez, né? O que Uhum. precisava ser feito. Porque já houve uma evolução no mundo, Sim, ele não como era você um fala, né? No mundo espírito. espiritual. Uhum. Ele não era um espírito primitivo, não é? Ele já trazia, era um Sim, espírito de condição mediana, porque, como ele sim. mesmo diz aqui, ó, ele fala, não, em verdade, não for um criminoso no meu próprio conceito. O problema dele foi o materialismo e uma vida simplesmente na horizontal, focado só nele e nos dele, Uhum, e mesmo os dele ele vivia de forma egoísta, né? uhum, Então, o movimento dele não era um movimento na vertical da vida. Então, esse foi o uhum. grande erro. Porque quando a pessoa age de forma criminosa, não é para o umbral que ela vai, é para as trevas. Não. Situação Uhum, muito mais grave, muito mais dolorosa, né? Nas obras, principalmente o livro Libertação, aborda as trevas, né? uhum, E nas trevas a situação é muito diferente, é muito, muito uhum, mais. É o ranger de dentes lá de muito sofrimento. uhum, A região umbralina é uma região de sofrimento, sim, mas é uma região de espíritos menos comprometidos com a lei. E uhum. por isso essa Eu fico condição. pensando se. Porque Uhum. Eu fico nas pensando. trevas ainda existem muitos espíritos na subconsciência, com a Uhum, consciência totalmente anestesiada, né? A maioria deles, né? Se não todos. Nas regiões umbralinas já existem espíritos nessa condição de estar no conflito da consciência, né? uhum. Na ansiedade de consciência. Mas essa é a minha pergunta, assim. É, esse conflito de consciência, vamos supor, isso está relacionado com esse propósito que a gente vem e não cumpre, Sim, a talvez. ausência da a não realização do São. grande objetivo da vida, que é exercitar virtudes. Cada pessoa Mas, tem uma virtude específica a ser exercitada. uhum. É que eu fico refletindo em relação, por exemplo, é, ele, se foi realmente essa falta de fé, esse materialismo Uhum, redundante nele que realmente levou ele para lá. Porque uhum, talvez se ele se ligasse um pouco que seja, porque a gente vê em outras literaturas, como é uhum, o caso até, né, do é, Voltaire, né, que ele uhum, não realmente realizou o que ele precisava em termos interiores, mas realizou o exterior e teve a ajuda uhum, necessária de sim, não ir para, vamos dizer, para um umbral. Então, que isso está uhum, muito relacionado, eu acho, com esse conflito de consciência nosso que vai levar para esse estado psíquico que sim, né, em termos que a gente chama de umbral. sim. Tudo é consciencial, é o que Emmanuel coloca no prefácio, né? É o Uhum, espírito tendo o que Emmanuel coloca aqui, colocar face a face com a própria consciência. Aí nós uhum, edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal.
é de acordo com aquilo que nós praticamos, que está registrado na consciência. E aí, Uhum. energeticamente, o espírito se vê como um imã que atrai. Então, quando ele consciencialmente ele não edificou o céu dentro de céu, entre aspas, dentro de si mesmo, ou ele vai para as trevas ou vai para o umbral, no estágio evolutivo que a Terra ainda está, né? Uhum. Tá, Ok? perfeito. Gratidão. Terezinha? Que consegui abrir o microfone. É, é, mais ou menos de tudo isso que a Cristina já colocou, eu já tinha começado a ler esse livro e só agora que eu vi que foi exatamente quando a Covid entrou, eu estava na Índia. E eu escrevi aqui nesse pedaço, no final desse capítulo que nós lemos, né? Essa parte do arrependimento dele, ah, quando ele diz: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Uhum, É um alerta para todos nós, uhum, porque nós sabemos que o Pai é generoso, não é? Que o Pai, ele vem no fundo da nossa alma e ele reconhece quando a gente acorda, é mais ou menos um acordar, a gente está sendo, lendo esse livro, sendo sacudido. Presta atenção, onde é que você está indo com o seu caminho, né? E que, então eu escrevi: o Pai generoso, misericordioso, a todos ouve. Quando o arrependimento vem do fundo, do âmago da alma, coração, o socorro do amor incondicional de Jesus acolhe, e a paz serena desse amor começa a curar a alma ferida de dor e de remorso. uhum, É, é o que todos nós estamos propondo, o que eu estou me propondo, uhum. fazer uma revisão. O meu caminho de vida já está longo, então é, eu volto muitas páginas para trás para ver e tentar limpar o caminho. Gratidão, Alírio, está sendo um estudo maravilhoso. Gratidão. Gratidão pela sua fala. Bom, nosso tempo já foi, né? Vai rapidinho, a gente não está fazendo coisa boa, rápido, o tempo passa muito rápido, né? Quem gostaria de fazer a oração encerrando a nossa atividade hoje? Voluntário? Eu Terezinha, posso já está com a fazer. mão levantada, com áudio. Faz a prece por nós, por favor. Tá? Bom, vamos unir os nossos corações, olhando para a presença do nosso Mestre Jesus em nós e deste codificador dessas mensagens todas do nosso lar, que foi Chico Xavier, e o Espírito André Luiz. E vamos agradecer por nós termos esse tempo, nós termos esse tempo que nos traz um pouquinho mais de luz, de entendimento, com a ajuda do nosso mestre Alírio, e que passo a passo nós vamos devagar, pegando o compasso da música real das nossas vidas. Gratidão, Mestre Jesus, por sua presença amorosa em nossas vidas. Gratidão por todas as entidades que estão conosco neste momento, nos ajudando, iluminando e nos oportunizando a aprender um pouquinho mais quem somos nós, o que
Por que estamos aqui? Qual é a nossa missão? Gratidão, Deus misericordioso, pela vida e por nos ajudar a caminhar nesse momento terreno. Que os anjos nos protejam, assim seja. Uma boa noite para todos nós, muita Boa paz. noite. Nós nos vemos semana que vem, terça-feira. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Boa Boa noite. noite para todos. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ok. Então, pronto.